Bem, pessoal, então iniciamos agora a nossa aula de programação cliente-servidor e o nosso foco total aqui, né? Deixa eu tirar aqui da apresentação para vocês me verem melhor. O nosso foco aqui vai ser a criação de uma API, vamos trabalhar no back-end, e agora, depois que a gente viu toda aquela parte conceitual, nós vamos criar uma API para poder fazer um CRUD de projetos, onde eu vou ter o título e o dono do projeto. E nas próximas aulas, nós vamos criar, a partir do React, que eu vou ensinar agora a parte front-end, né, com o React. A gente vai ter umas primeiras aulas onde eu vou mostrar a parte dos recursos da tecnologia React. E aí, finalmente, a gente vai criar um front-end que vai consumir essa API que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Agora sim, agora vamos compartilhar a tela inteira. Vamos vir aqui. Vamos lá, tela compartilhada. Vou mostrar para vocês aqui aquilo que a gente tem aqui. Esse é o nosso projeto que eu vou explicar. Vou parar, inclusive, o servidor aqui, que a gente estava fazendo os testes, né? Vou parar aqui o servidor. Então, nós vamos precisar de duas coisas. Projeto. Hoje vamos trabalhar só no código, não tem parte conceitual, porque vai ser assim, uma aula, uma espécie de revisão de tudo que nós vimos até agora. E a gente vai precisar do Insomnia, porque o Insomnia ele vai fazer a parte do front-end, que nós não temos ainda. Vamos construir um front-end com as funcionalidades que o Insomnia vai me apresentar para consumir essa API. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos analisar o código. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrando as funcionalidades e analisando o código, com base nas funcionalidades, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar aqui o nosso servidor, nossa API, yarn-dev. Só relembrando, olha, eu criei aqui, ó, dentro do package.json, eu criei aqui, ó, um scriptzinho chamado dev para a gente poder executar a nossa API por meio do Nodemon. E o Nodemon, vocês se lembram, se eu fizer qualquer alteração e salvar, ele automaticamente reinicia a minha aplicação, sem eu precisar de parar o servidor e iniciar de novo. Tá? Essa é a finalidade desse script dev, utilizando aqui o Nodemon. Tá? Então, eu vou disparar aqui, vou subir com a aplicação, servidor iniciado, muito bem. E agora a gente vai partir para o nosso index. Observe que nessa nossa aplicação eu só tenho o index. É só isso que eu tenho, é o package.json e o index. Porque a API não tem front-end, né? É só back-end. Tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui uns comentários iniciais, mas eu vou passar lotado, porque eu vou explicar na prática isso para vocês. Tá? E a gente vai começar mostrando a parte de cadastramento. Inclusão de projetos, tá? Então, vamos voltar aqui inicialmente, só para a gente ver uma coisa, olha. Quando eu faço a inclusão de um projeto, eu tenho um vetor de projetos. Então, a gente vai lá no início, para a gente ver onde é que nós definimos esse vetor, olha. Ele está aqui, ó. Const projects, tá? Igual, abre e fecha colchetes para indicar que é um vetor vazio, vetor de projetos, né? Vamos lá. É um vetor de objetos, na verdade, né? Ok. Então, agora, lá, voltando aqui na parte de inclusão, tem aqui, ó. Vamos lá. O que a gente faz aqui na inclusão? Eu estou criando aqui, a partir do meu servidor, eu chamei aqui de app, vamos ver lá em cima, né? Eu criei aqui, ó, o meu servidor. Parou aí a transmissão aí? Parou? Tá normal para vocês aí? Tá legal? Acho que é só para você, Eric. Tá legal? Os demais aí eu acho que tá legal. Isso, dá uma encerrada aí e volta de novo para ver se, de repente, ele volta. Tudo bem então, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Só relembrando, tá? Isso aqui é uma revisão geral. Desculpem. O que nós fizemos aqui, ó?
Nós estamos utilizando uma biblioteca chamada Express. Esse Express vai representar o meu web server. Nessa linha 24 eu defini essa biblioteca, né? Eu tenho essa biblioteca, eu importei essa biblioteca, eu adicionei por meio do Yarn, que é meu gerenciador de pacotes. Eu tenho aqui, ó, dentro do Node Modules, esse projeto, Express. Tá? Eu tenho aqui o Express. Aqui, ó, o meu projeto, tá? Ele, por sua vez, ele tem vários outros projetos. Então, ele vai e adiciona tudo isso e em cascata, todos esses projetos ficam dentro dessa pasta Node Modules. Ok? Muito bem. E aí, a partir dessa biblioteca instalada, eu criei um app, uma constante chamada app, que vai representar o meu web server. Tá? Então, quando eu for chamar a minha API, para poder definir o mapeamento da minha rota, eu vou fazer referência ao app. É exatamente isso que eu faço aqui, ó, na inclusão. Aqui na inclusão de projetos. Eu coloquei app.post. Por que post? Porque eu estou fazendo uma inclusão de dados. Estou inserindo dentro do meu vetor os meus projetos. Bom, a minha rota vai ser chamada de projects. E nessa rota, isso aqui, esse post, esse método post aqui, utilizando-se com base no Express, como é que ele trabalha? Ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da rota. O segundo parâmetro é uma função. É uma função que vai fazer tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E o que é tudo isso aqui? Eu defino dois parâmetros para minha função, um parâmetro de request e um parâmetro de response. Ou seja, aquilo que ela vai receber e aquilo que ela vai responder. Aqui dentro, o que eu faço? Eu estou dizendo o seguinte, olha, essa minha API, ela está aguardando da minha requisição, do corpo da minha requisição, dois parâmetros. O título do projeto e o dono do projeto. Então, em primeiro lugar, vamos agora lá no front-end, vamos lá no Insomnia, e a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho uma request aqui do tipo post, olha, chamada criar projeto, pode ter qualquer nome, o nome que eu dei para essa request foi criar projeto. O que eu fiz aqui, ó? Criei uma requisição do tipo post, a minha base URL é o localhost 2.3333, que a gente falou nas últimas aulas, né? Sobre isso. Eu poderia colocar isso aqui do jeito que está aqui, ó. http localhost 2.3333. No entanto, a gente criou uma variável chamada base URL. Tá? Isso eu falei nas últimas aulas. Tá? Para agilizar o nosso lado aqui e, de alguma forma, automatizar. O fato é que eu tenho aqui, ó, a minha rota, que é o /projects. E essa rota, considerando o método post para poder fazer a inserção, ela vai esperar um JSON, onde eu vou passar um título e um dono, title e owner. Exatamente isso que eu estou recebendo aqui, ó, title e owner. Então, necessariamente, eu tenho que ter isso aqui. Tá? E aí, como a gente está começando do zero agora, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Vamos criar já um registro lá na minha API, lá no meu back-end, lá no meu vetor, né? Eu vou alimentar o vetor com esses dois campos, com esse título, front-end com React Native e owner Thiago Duque. Tá? Então, eu vou informar isso, recebo. Aqui vem um detalhezinho interessante que eu quero comentar com vocês. Existe uma biblioteca que é exatamente essa aqui, ó. Biblioteca UUIDv4. Essa biblioteca UUIDv4, ela tem a finalidade de nos fornecer um ID. É um ID único, quer dizer, a cada momento ele gera um número aleatório, quer dizer, na verdade é um ID, um conjunto de caracteres aleatórios. Então, o que eu faço? A gente cria aqui um ID, e eu criei um isUID. A gente vai entender daqui a pouquinho a finalidade da criação dessas duas constantes, tá?
com base nessa biblioteca UID. Tá? Legal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui, quando a gente cria, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu crio uma constante chamada ID, e, diga-se de passagem, esse ID aqui vai fazer parte do meu projeto, do meu vetor, ó, vai fazer parte. Ele recebe dessa função UUID, que a gente acabou de comentar agora, esse número aleatório. Então, ele vai receber um número. Toda hora que eu chamar isso aqui, ele vai gerar um número novo para mim. Um número único. Tá? Então, com isso, o que eu faço? Agora o meu projeto já tem o ID, que eu acabei de criar, e o que eu recebi lá do corpo da requisição, lá da minha requisição, o título e o dono. Então, eu alimentei o meu objeto project com esses 3 valores. Tá? E aqui, vocês se lembram, a gente está usando aquele método push, que é um método do JavaScript, que me permite inserir dentro do meu vetor projects uma informação. No caso, eu estou informando o projeto. Tá? E aí, nessa linha 90, o que eu faço? Eu mando retornar como resposta, olha aqui, ó. Tá vendo aqui no parâmetro, ó, response? Eu tenho uma request e tenho uma response. A request é que eu estou recebendo, ó, corpo da requisição. O response é o que eu vou retornar. Vou retornar uma resposta do tipo JSON. Tá? Por isso, relembrando aqui, muito importante isso, tá, gente? Ó, necessariamente, você tem que definir isso aqui, ó. App Use Express JSON. Por quê? Porque o Express, ele gera um JSON automaticamente para a gente. Só que para isso eu tenho que definir essa linha 31 aqui. Tá? Essa linha 30, app.useCore, significa que eu não estou criando nenhuma limitação. Qualquer front-end vai poder acessar a minha API. Tá? Esse core é exatamente para restringir algum tipo de URL, tá? No acesso à minha API. Mas o importante mesmo que eu quero destacar é isso aqui, ó. Para você trabalhar com JSON, no Express, para funcionar aquele response, tem que ter essa linha aqui, onde eu estou definindo que eu estou usando o JSON por meio do Express. Feito isso, a minha rotina está pronta. Agora, olha só, eu vou executar aqui, o servidor está rodando, a gente já iniciou a API, venho aqui, ó, eu vou criar agora esse registro, ó, send, está lá. Está criado aqui, ó. Ele criou o ID, tá vendo? Criou o título foi passado na URL e o nome também foi passado lá no corpo da requisição. O título e o dono. E aqui nós recebemos. Ok? Agora, rapidamente, vamos ver a listagem. Por quê? Porque uma vez que eu cadastrei, eu quero listar o que eu cadastrei. Então, vamos lá. A listagem está aqui, ó. Opa, está lá no início, desculpem. Aqui, ó. Isso aqui que, inclusive, foi um alvo aí de pesquisa que nós fizemos antes de iniciar a aula, né? Mas agora, graças a Deus, está tudo resolvido. Listagem de projetos. Aqui eu criei, olha só, estou utilizando o app, que representa meu servidor. Método agora é get, porque é uma consulta, é uma listagem. A rota é projects. Então, aqui no Insomnia, ó, eu criei aqui uma request get, listagem de projetos. Aqui, ó, get, a base URL, que é o localhost 2.3333. Só lembrando, né, para vocês aqui, ó, de onde que vem esse 3333? Aqui no finalzinho, tá vendo? Ó? Eu tenho app.listen. Quer dizer, a minha aplicação, ela passa a ouvir na posta 3333 qualquer requisição. E de quebra, eu mostrei essa mensagenzinha aqui, ó, servidor iniciado, que é o que ele apresenta aqui logo no início, tá vendo? Aqui na minha console. Tá? Foi bom ter lembrado de comentar isso com vocês, né? Mas vamos voltar agora aqui à listagem. Então, vamos lá. Então, a minha rota é a /projects. Tá aqui, ó, /projects. Agora, qual é a função para poder listar o projeto? É isso aqui, tudo aqui. Tudo aqui, ó. E aí vem uma novidade que eu implementei e achei interessante. A gente até apanhou um pouquinho do insônia, mas agora a gente chegou no consenso aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? É o seguinte.
Se eu não tiver nenhum filtro na minha listagem, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar aqui um response.json results. O que é o results? Aqui, ó. Ele vai me retornar o quê? Projects. Quem são projects? O que é projects? É o meu vetor. Concorda que quando a gente inseriu aqui, ó, a gente inseriu ID, título e dono? Então, se eu for mandar listar, se eu for simplesmente mandar responder JSON results, ele tem que me responder isso aqui, concorda comigo? Da mesma forma que quando eu incluí, ó, no finalzinho da inclusão, ó, eu fiz isso, ó, return response.json projects. E ele me retornou isso aqui. Tá? Só que, nesse caso da inclusão, ele me retornou apenas project, ou seja, o projeto que eu incluí, ó. Que eu fiz um push de um projeto no meu vetor de projetos. Então, na rotina de inclusão, eu mandei listar project. Eu listei um projeto, que é aquele que eu incluí. Foi exatamente esse. Só que lá na listagem, eu não estou listando project, eu estou listando projects. São os projetos, que é o meu vetor. Olha aqui, ó. Aqui na listagem, se eu não fizer nenhum filtro, ele vai listar projects, ou aqui, ou aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos executar isso sem filtro. Vamos botar aqui, ó, get, estágio de projetos. Aqui na query, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, dessa vez eu não vou errar, né, pessoal? Vou apanhar, né? Vamos aumentar aqui, né? Aqui, ó. Ó, eu vou desmarcar esse filtro que eu coloquei. Aqui eu tinha inserido uma query dizendo o seguinte, ó, o dono que tem que ser filtrado aqui é o Thiago Duque. Só que eu vou tirar esse filtro. Quando eu tiro esse filtro, mando executar, ele me retorna, vamos ver aqui, ó. Eu só tenho o Thiago cadastrado, então ele me retornou o Thiago. O que são projects nesse momento? Só o Thiago. Agora, eu vou cadastrar um novo aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte aqui. Vamos voltar aqui, ó. Observe a minha jogadinha aqui, tá? Eu estou subindo, estou vindo aqui, ó. Tem essas abinhas. Como eu voltei aqui no criar projeto, eu saí da query e vim para o JSON. Aqui no JSON, eu vou colocar o seguinte, ó. Front-end com React, JS. Tá? E o dono desse projeto é o Eliel. Então, se eu clicar no Send aqui, ó, ele listou o project. Ele listou o project. Vamos voltar lá na API. Desculpe ser repetitivo, tá, pessoal? Mas para ficar muito claro para vocês, ó, eu estou retornando project. O meu vetor chama-se projects. Agora, na listagem, é aqui, ó. Eu estou mandando listar. Se eu não tiver nenhum filtro, já vou falar do filtro daqui a pouquinho, eu estou listando projects. Então, vamos lá. Agora, eu vou vir aqui no listagem. Eu estou sem filtro, ó. Vim aqui na query, aba query. Ó. Está sem filtro, né? Ó, não está marcado aqui. Então, se eu clicar no Send, ele tem que me mostrar os projetos. Então, ele vai mostrar para mim aqui, ó, os dois. Ele vai mostrar tanto o projeto do Thiago quanto o projeto do Eliel. React Native para o Thiago, React JS para o Eliel. Tudo bem, pessoal? Entenderam a diferença do project para o project? Entenderam a ideia? Agora vamos comentar sobre filtro. Olha só, repetindo agora, tá, Eric? A ideia da condição ternária, tá? Aqui, o que nós fizemos? Olha, eu estou dizendo para ele o seguinte, eu estou recebendo da query, lá da minha regressão, uma query. Nessa query, eu tenho dois parâmetros, o title e o owner. Eu tive uma dificuldade tremenda para achar isso aqui, mas vocês me ajudaram e eu consegui, graças a Deus. Eu coloquei aqui, ó, owner e o valor, né? Chave e valor. São os dois parâmetros que eu estou recebendo. O que eu estou recebendo? Estou recebendo aqui, ó, o título e o dono. Desculpem, eu coloquei aqui só o dono, né?
Eu posso ter um outro parâmetro aqui, tá, pessoal? Eu posso fazer um outro filtro aqui, tá? Isso que eu quero dizer, tá? Eu posso filtrar, fazer 2 filtros. Ou owner ou title. Nesse caso aqui, eu estou filtrando o quê? Owner. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Se eu marco, eu estou dizendo agora o seguinte, o meu front-end está passando para a minha API o quê? Um parâmetro chamado owner e um parâmetro com valor Thiago. Então, eu estou recebendo, ó. Estou recebendo o owner. O title eu não estou recebendo, porque eu não passei title, mas eu passei o owner. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar entrar nesse primeiro filtro aqui, que é o filtro do title. Como eu não passei title, ele retorna projetos. Só que, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se tem algum filtro de owner. Se tiver filtro de owner, ele vai me retornar somente os projetos que tem aquele dono, Thiago. Então, vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. O meu resultado, qual vai ser? 2 possibilidades. Ou vai ser isso, 2 pontos, ou vai ser isso. Ou ele vai trazer um resultado com filtro, ou ele vai me trazer um resultado com tudo, né? Com todos os projetos, digamos assim. Ok? Porque eu já tinha selecionado aqui em cima os projetos. Tá? Observem que aqui eu filtrei projetos, aqui já é o resultado, o results desse resultado. Estou incrementando a coisa aqui. Então, o que está dizendo essa linha para mim? É o seguinte, ó, o meu resultado, eu vou filtrar. Se eu encontrar lá no meu parâmetro um dono, lá no meu parâmetro é aqui, ó, Thiago. Se eu encontrar na minha lista de projetos um dono que seja também Thiago, eu só vou mostrar isso aqui, ó. Meu resultado vai ser só o Thiago. Senão ele mostra tudo. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Coloquei que o dono vai ser o Thiago. Se eu mandar listar, ele só pode trazer o Thiago aqui, ó. Só pode trazer o Thiago. Tá certo? Vamos fazer uma pequena alteração aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Tem que funcionar, né, gente? Eu quero agora um título. Um projeto cujo título seja, vamos ver aqui, agora eu quero que apareça o Eliel. O Eliel é front-end com React.js, né, Eliel? Então eu vou colocar isso aqui. Vou digitar aqui. Vamos lá, vamos arriscar. Front, eu não lembro como é que eu escrevi, gente, desculpa. Vamos tirar o filtro, vamos listar tudo de novo? Lista aqui, ó. Eu não consigo selecionar isso aqui. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ó. Ó, front-end, já consegui. Front-end com React.js. Esse é o projeto do Eliel, ó. Ctrl C. Front-end com React.js. Tá? Então, teoricamente, o que tem que acontecer aqui agora? Ele tem que cair nesse primeiro filtro, ó. Ele vai listar para mim o que vai ser o resultado. Se o título tiver lá no filtro, de acordo com o que eu incluí, como eu coloquei lá, front-end do Eliel, se tiver lá na minha lista de projetos isso, ele vai listar só esse. Se não, ele lista todos os projetos. Depois ele entra aqui embaixo e ele pega esse results aqui, ó, e faz uma crítica em cima do results, ó. E gera um novo resultado. Ele ainda faz um filtro de dono, só que agora não vai ter mais filtro de dono, só vai ter o filtro de título. Tá? Então agora tem que funcionar. Só pode trazer agora você, Léo, aqui, ó. Vamos ver. Exatamente, eu só trouxe título e alvo. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um projeto com esse mesmo título e vamos colocar o João? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos criar isso aqui, ó, um projeto com esse título.
Vamos criar um projeto com isso. Vamos colocar aqui que o dono é o João. O João também fez um projeto com aquele título. Opa, aqui em cima, né, gente? Aqui no JSON, né? Então, aqui, ó. Vai ser o mesmo projeto. O projeto é isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo. Só que vai ser do João. Então, eu tenho dois projetos com o mesmo nome. Um do Eliel e outro do João. Vamos dar um send aqui. Inseriu. Tá lá. Se eu mandar listar tudo agora, vamos lá na listagem. Eu vou mandar listar tudo e vou desmarcar aqui, ó. Não tem filtro. Send tem que trazer os três agora. Vê. Trouxe o primeiro, que é do Thiago, projeto React Native. O segundo projeto e o terceiro, ó. O do Eliel e o do João são front-ends com React.js. Bom, teoricamente, se a minha lógica funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar dois títulos dentro do meu vetor com aquele título que eu fiz o filtro ali, concorda? Ele tem que listar os dois. Tudo bem, pessoal? Ele tem que entrar aqui, ó. Todos concordam? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Volto o filtro. Tem que aparecer os dois agora. Vamos lá. Send. Trouxe os dois. Pegaram a ideia? Ok, Léo? Ok, Wellison? Ok, Thiago? Ok, João? Ok, Eric? Beleza? Entenderam a ideia do filtro? Não quero filtro. Desmarca aqui. Vem tudo. Ou seja, ele verifica, ó, existe algum parâmetro passado para título? Não. Existe algum parâmetro que eu recebi lá com o dono? Também não. Então, ele retorna o resultado. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal. Então, agora ficou claro, né, essa ideia, né? Então, agora vai ser rapidinho. Vamos lá agora para a alteração. No caso da alteração... Repete, Eric. Se eu passar... Coloca um título que não tem. Só comandou a Maria. Não, aí ele não vai me trazer nada, porque ele não vai achar nada. Você entendeu a pergunta dele? Está dizendo assim, se eu colocar lá assim, projeto back-end de Node, projeto back-end em Java, tá? Lá no meu vetor tem algum projeto com esse título? Então ele não vai trazer nada. Vai ser vazio. Entendeu? Não precisa nem testar, tá, Eric? Com certeza, tá? Ele não vai trazer. Por quê? Porque ele vai procurar aquilo no vetor. Ele não achou, ele não traz nada. Ele só traz aquilo que ele conseguiu achar. Entendeu? Tem que ser. Tem que ser. Filtro que eu coloquei ali. Tá? Bom, então, vamos para a alteração agora. Vamos ver a alteração. No caso da alteração aqui, ó, a única novidade é a seguinte. Olha, eu tenho aqui o meu app, é do tipo PUT, que é uma alteração. A minha rota é /project, só que eu passo o ID aqui, ó. Eu passo o ID, eu vou passar um número como route parameters. Lembra, Léo? Route parameters, parâmetro de rota? Vou passar um número daquele registro que eu quero alterar. Só que aí, Thiago, eu tenho que alterar o quê? A partir de um ID, porque não é o ID que é único, né? Então, vou passar o quê? O ID. E aí, o que eu faço? Eu recebo o ID como parâmetro. Então, vamos lá. Vamos ver aqui na request, ó. Faço assim, ó. Editar. Aqui também é o URL, método put, rota, /projects. Só que eu coloco aqui um barra e coloco aqui o ID. Eu tenho que passar o ID válido aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou alterar agora o projeto do... Deixa eu listar todos de novo. Listei todos de novo. Eu vou alterar agora o projeto do João. Seu projeto, João, vai ser... Seu projeto, João, vai ser um back-end, tá? Com Node, tá?
Aí o que eu vou fazer? Aqui no editar, vou vir aqui no JSON e vou colocar assim, ó, back-end. Eu estou alterando o título para back-end com Node. Node.js. O dono é o João. Agora, eu tenho que indicar qual que é o ID que eu quero alterar. Eu vou pegar o ID do João aqui, ó. Vamos voltar aqui que eu não peguei, né? Vamos listar. Aqui, ó. O ID do João é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, tá, pessoal? Selecionei Ctrl C. Agora, João, eu vou aqui no editar, ó, e vou passar aqui, ó, como parâmetro, tá vendo? Aqui eu vou passar, vou dar um Ctrl V, ó, Ctrl V, certo? Exatamente aquilo que eu peguei aqui na inclusão, ó, na listagem, ó. É isso aqui, ó. Estou passando aqui na edição. Aqui na minha API, qual que é a minha lógica? Ó, eu peguei o ID lá dos meus parâmetros de requisição. No corpo da minha requisição, eu estou dizendo o que eu quero alterar. Eu estou alterando o quê? O título e o dono. Tudo bem? Daquele ID, eu vou alterar o título e o dono. Aí, qual que é a lógica, Eliel? Wellington, que a gente vai fazer aqui? A lógica é simples. Eu não tenho um vetor de produtos? Eu tenho que pesquisar, a lógica tem que ser assim, eu tenho que pesquisar dentro do vetor e tenho que achar aquele ID. Ok, Eliel? Quando eu achar o ID, eu vou e troco. Olha só como é que é simples a lógica, ó. Eu criei aqui essa variável aqui, ó, project index. E aqui eu faço o seguinte, ó, projects, que é o meu vetor. O JavaScript ele tem esse método findIndex, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é método do JavaScript, tá vendo? A documentação dele. Eu passei o mouse, ele mostra a documentação. Ele vai pesquisar dentro do meu vetor de projetos um projeto cujo ID seja igual ao ID que eu passei como parâmetro. Tá vendo só? Esse 2.id aqui é esse aqui, ó. Se ele achar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o índice. Então, imagina, o Liel, eu tenho 3 elementos, 0, 1 e 2. Se eu achar o terceiro elemento, meu índice vai ser 2. 0, 1, 2, certo? Se eu achar, esse project índice tem que ser 2. E aí embaixo, olha o if. Se o project índice for menor do que 0, se ele for menor do que 0, porque ele não achou nada, vai ser um número negativo, é porque não achou ninguém. Agora, se ele achar, ele vai trazer um valor, concorda? Maior ou igual a 0. E aí, ele não vai entrar nesse return. Ele não vai entrar nesse if aqui, ele vai passar. No caso, ele vai fazer isso, ele vai achar, né? Aí, João, olha só o detalhe, ó. O meu projeto referente a esse índice, porque olha só, eu quando pesquisei aqui, eu estou pesquisando um projeto. Eu achei esse projeto. E aí eu vou pegar e jogar para esse projeto esses dados. Estou criando aqui, na verdade, né, uma constante chamada projeto com esses dados que eu encontrei. E aí, o que eu faço? Eu mando alterar. Ó. Eu digo assim, ó, projeto, índice 2, que é o caso, que é onde está o João, né? Terceiro registro, né? Terceiro elemento. Recebe esse novo projeto, que foi o que eu passei aqui, o que eu vou passar aqui, ó. Aqui no meu JSON, tá? No meu body, no corpo da minha requisição. E depois eu mando retornar só aquele projeto que eu alterei. Não retorno tudo, não. Eu retorno só o que eu alterei. Então, eu vou retornar agora aquele mesmo ID, esse aqui, viu? Ó, eu tenho que retornar esse ID 859 aqui e com os dados do João. Vamos testar? Vamos vir aqui, ó, send. Olha lá, tá vendo? 859, o ID, ele trouxe com os dados que eu alterei. Se eu for listar tudo agora, pessoal, sem filtro, ó, olha lá, o João já está alterado. Ok, pessoal? Ok? Agora, eu quero mostrar só uma coisa para vocês aqui, ó. Aliás, duas coisas. Vamos editar agora um cara que não existe, tá? No lugar desse 4C aqui, vou colocar 4F. Bom, não existe isso, tá? Se eu tentar alterar, ó, project not found. E deu um erro, né? Esse erro tá naquele if que eu mostrei para vocês, ó.
Se ele não achar nada, project not found. Ele retorna um JSON com erro, project not found. Tudo bem? Agora, tem mais uma última coisa que eu quero mostrar ainda numa alteração. Tá vendo que eu estou validando aqui o projeto? Ó? Fiz uma validação, certo? Fiz uma validação. O que consiste essa validação? Isso aqui é um método, eu ensinei isso na última aula. Ó, pressionei o Ctrl, dei um cliquezinho em cima do Validate Project ID, ó, cliquei e vim para cá. O que eu estou dizendo para ele aqui? Ó? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou validando o meu ID. Esse ID que eu passo na requisição, ele tem que ser o ID válido. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, se eu vier aqui, colocar aqui no ID Rubens, tem absolutamente nada a ver, né? Não existe ID com esse número, concorda? Se eu clicar aqui, ó, no Send, ó, olha lá, invalid project ID. Isso foi o quê? Foi um middleware que eu criei, foi uma crítica. Ou seja, vamos voltar agora lá na alteração para vocês entenderem legal isso aí. Aqui, ó. O que acontece? O conceito de middleware que eu ensinei na última aula foi o seguinte: se eu quiser acrescentar uma crítica, uma validação, para ele fazer essa validação antes mesmo de entrar aqui, eu acrescento o nome da função e coloco ela como segundo parâmetro. Se eu tiver uma terceira validação, eu posso colocar vírgula, uma terceira, uma outra função. Eu tenho mais uma, vírgula, mais outra. Entendeu, Eliel? Quantas críticas eu quiser. Aqui eu estou fazendo uma só. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é validar o ID. Então, ó, eu estou recebendo o ID. Né? Então, aqui, ó. Ele recebeu o ID na minha função. Lá do meu parâmetro. Ó. Se esse meu ID tiver de acordo com o algoritmo daquela minha biblioteca de ID, de geração de ID, aí tudo bem, ele vai passar, ele vai vir nesse return next, segue o jogo. Agora, se não existir, ele me dá essa mensagem, invalid project ID. Aí que eu entro na explicação desse isUID. Foi por isso que nós criamos aqui em cima, ó, essas duas constantes. Uma que vai me servir para retornar o ID e a outra para validar o ID. Pegaram a ideia? Por isso que a gente criou dois. A partir dessa biblioteca, a gente está usando o UID, que é para retornar o ID, e o isUID, que ele vai validar o ID, se o ID está de acordo com o algoritmo gerado por essa biblioteca. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal. Então, aqui, ó, eu quis mostrar isso para vocês aqui na alteração. E essa validação aqui, a gente utiliza para tudo, tá? Não só para alteração, ó, para deleção, só para deleção, né? Alteração e para deleção. Só para isso. Só para alteração e para deleção que eu estou usando isso. Tá? Então, já que eu falei de deleção, alteração já foi, tá, pessoal? Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Tudo bem? Passei por todos os pontos, né? Da deleção. Da alteração, desculpe. Agora, vamos finalmente para a deleção. A última funcionalidade da nossa API. Como é que é a deleção? Olha, de forma semântica, eu estou utilizando o método delete. Tá? O método delete, a partir do meu servidor, o que ele vai fazer? Eu estou mapeando aqui, ó, a rota /projects, vai esperar um ID, e se eu informar um ID válido, ele tem que excluir. E qual que é a lógica da exclusão? A validação do ID vocês já viram, né? Agora vamos ver a questão da deleção. Ó, eu recebo como parâmetro, lá na minha requisição, eu recebo como parâmetro esse ID, atribuo para minha constante chamada ID, para essa variável, né? Que eu chamo de constante, né? Porque ela não muda o valor. E aí o processo é o mesmo da alteração. Eu vou
crio essa variável project index, que vai ser o resultado da minha pesquisa. Dentro do meu vetor, eu faço um find, da mesma forma que eu fiz na alteração. E se eu encontrar o ID, ele vai me retornar o valor do índice. Então, imagine que agora eu quero deletar o registro do João. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu sei que aqui na listagem, o ID do João é esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na deleção, e aqui na URL, aqui na nossa URL, ó, eu vou colar aqui o ID, tá? Eu quero apagar o ID referente ao João. O que ele vai fazer? Quando eu vou listar os três, olha, vou repetir aqui, ó, sem filtro, né? Ó, sem filtro. Deixa eu voltar aqui, ó. Sem filtro, tá? Venho aqui, ó, na listagem e send. Mostrei os três, ó. Tá lá os três. Só que o registro do João, ó, esse primeiro elemento está no índice 0. O Eliel é índice 1. O João é índice 2. Então, ó, repetindo, Tiago é índice 0, Eliel é índice 1, João é índice 2. Eu quero apagar o índice 2. Só que o índice aqui, ô Eliel, ó, ele é com base no ID, certo? A minha chave de pesquisa é o ID. Tá? O que eu faço aqui na API? Eu peço para pesquisar aquele ID. Ó, ID informado. Está dentro do meu vetor de projetos? Tá. Se está, ele vai jogar o 2 aqui para o Project Index. Aqui eu faço um if. Se ele não achar, aquela história, né? Project Not Found, a gente já viu isso. Agora, se ele achar, ele vai em frente. Quando ele segue em frente, aqui eu estou usando o método splice. Eu ensinei isso numa última aula aí, tá? O que faz o método splice? Ele faz o seguinte, ó. Ele percorre o meu vetor até aquele índice. No caso, ele vai percorrer até o índice 2. A partir do índice 2, ele apaga um registro. Esse 1 aqui indica que eu quero apagar um registro, certo? Então, no caso, ele vai apagar só o João. Até porque não tem mais nada depois do João, né? Então, ele só vai apagar o do João. Tudo bem? E eu vou retornar para ele o seguinte, ó, se tudo der certo, eu vou retornar um JSON com a chave delete successful, ou seja, sucesso na minha deleção. Certo? Legal. Então, eu venho aqui agora, ó, faço isso aqui, ó. Quero deletar, já passei aqui o ID, que é do João, send. Opa. Opa, fiz alguma bobagem aqui, ó. Tirei a rota aqui, cara. O que é isso? Apaguei a rota. Projects, né? Project, eu apaguei a rota, sem querer. Eu, hein? Send. Apagou. Deletou. Então, agora, se eu for listar todos... Então, relembrando, tá, pessoal? Aqui, ó. É a rota e o ID, tá? Agora, na listagem, se eu for listar tudo sem filtro, não tem mais o João. Tudo bem? Ok? Agora, eu quero apagar o João de novo. Pô, já não tem mais o João lá, concorda? Se eu tentar apagar esse ID de novo, o que vocês acham que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Vamos lá na API? O que vai acontecer, pessoal? Fala para mim. Aquele ID não existe mais. Onde é que ele vai cair aqui? Qual linha? 118, projeto não encontrado. É isso aí. Ele vai percorrer o vetor, não vai encontrar. Tem que me retornar essa mensagem. Ó. Project not found. Perfeito. Foi isso que ele retornou. Beleza, pessoal? Ok? Voltando aqui na API para a gente poder encerrar. Só faltou um detalhezinho aqui para eu falar com vocês, que estava quase fugindo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, olha só que legal. Vocês perceberam que a cada execução que eu faço, ele vai mostrando umas mensagens aqui na console? Tá vendo? Perceberam? Para a gente poder fechar, tá?
Por que ele está mostrando isso aqui, pessoal? Porque aqui, ó, olha só, no início da aplicação, a gente fez isso aqui, ó. Lá no início, ó, a gente criou uma function log request. Ó, log request. Vou dar um Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, para ele poder pesquisar onde é que tem isso, ó. Tem nesses dois lugares aqui, ó. Aqui eu coloquei a função e aqui no início da minha aplicação eu fiz a chamada dessa função, ó, app use log request, ou seja, toda vez que eu executar uma requisição, ele vai executar esse log request. O que que faz o log request, essa funçãozinha? Ele pega os dados da minha requisição, ele pega o método e a URL. Ele cria uma variável chamada log_label, onde ele vai pegar o seguinte, ó, ele está filtrando a URL e vai mostrar a URL lá na console. Console log URL. E segue em frente. Sempre que isso aqui é um middleware, né? Sempre que eu tenho um middleware, ele tem que seguir em frente. Esse next aqui é fundamental, senão ele trava aqui. E aí, eu tô sempre que eu executo, ó, olha o que ele faz. Ele mostra, ó, qual que é, a minha URL, ó, que eu estou executando. Tá certo? Bom, com isso, nós encerramos aí a nossa aula, esse momento. Deixa eu parar aqui. Tá? Era isso que eu queria mostrar. Essa é a nossa API, tá, pessoal? Quando a gente for criar aquele nosso front-end, o Eric, o Ellison, Eliel, Thiago e João. Não, beleza, eu quero deixar isso gravado mesmo. Para ficar registrado aqui, que lá na frente a gente vai criar um front-end para consumir essa API. Depois que a gente mostrar a parte básica do React, a gente vai criar uma telinha para poder consumir esse cara. Tudo bem? Beleza, então. Com isso, a gente encerra aqui a gravação. E não saiam daí, não, que eu ainda quero falar com vocês, tá? A gente vai bater um papinho aqui final aqui, tá? Valeu, pessoal.